do Senhor. Glória a Deus. Pode sentar. E lembrando os pastores que estão aqui agora também, amanhã todos no culto de libertação, todos, ok? Todos aqui, porque são 27 pastores que eu preciso para me ajudar para orar aqui, porque o negócio aqui é bravo, mas cai por terra em nome de Jesus, né? Posso ouvir um amém na igreja? Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Evangelho de Lucas, capítulo 19. O tema desta mensagem é: hoje houve salvação nesta casa. Fala assim: hoje entrou salvação na sua casa. Fala para o teu irmão assim: entrou salvação na tua casa hoje, irmão. Fala para ele. Nossa, você falou com ele com uma vontade, irmão. A comida foi triste hoje, hein? Fizeram um macarrão ruim para você, irmão. Comeu muita carne? Acho que é isso, que você comeu muito churrasco. Churrasco faz mal, irmão. Um conselho que eu dou para os crentes: se você vai comer churrasco no domingo, vem no culto da manhã. É verdade. É verdade, irmão. Se você vai comer uma comida pesada no almoço, vem no culto da manhã. Deixa isso aí, porque se você come aquela pratada, aquele churrasco, aquela picanha e vem para o culto das 5, irmão do céu, você vem dando glória a Deus só, né? Então, eu quero ministrar essa palavra com você aqui. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Está escrito assim no versículo 9: então disse Jesus: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Queridos, creio que muitos já ouviram mensagem sobre Zaqueu. Até mesmo Deus já me deu uma vez uma mensagem que fala sobre Zaqueu, mas hoje Deus tem uma outra revelação para esse dia, para esse domingo. Esse homem aqui, Zaqueu, se fosse olhar para os dias de hoje, é como se fosse alguém que fosse para a sociedade, um homem muito poderoso, rico, um homem de muitas posses, um homem que cuidava da parte do dinheiro, da arrecadação, mas era um homem que não tinha nome, era um homem que não tinha para os outros um certo tipo de caráter, porque quando se falava Zaqueu, pensavam que ele era um publicano, ladrão, alguém que cobrava os impostos, mas ali fazia os seus trambiques, né? Os seus desvios. Então, para o povo judeu, ele era uma aberração. Para o povo da época, onde também ele fazia parte daquele povo de Israel, mas ele era considerado como alguém que trazia vergonha para aquele povo. E olhando para esse homem, jamais alguém como religioso, como os judeus da época, entraria na casa de Zaqueu, porque Zaqueu era uma pessoa que não tinha testemunho para eles. Zaqueu era o tipo do homem que não cumpria a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que chamamos de Pentateuco. Zaqueu era um homem considerado para a sociedade, alguém que não tinha jeito, que ninguém dava valor, tinha tudo, tinha carro, tinha casa, nos dias de hoje, tinha de tudo, mas não tinha moral, não tinha respeito pelos seus próprios, que da mesma crença que eram os judeus. Mas só que diz aqui no capítulo 19, versículo 1, que diz: entrando Jesus em Jericó, ele atravessava a cidade. Jesus passando sobre aquele lugar, lá estava Zaqueu, lá estava aquele homem. Quando Jesus ele chega naquele lugar aonde estava Zaqueu, acredito que quando Jesus andava, uma multidão cercava Jesus, uma multidão ia junto com o Senhor, e além dessa multidão,
podemos ver que tinha muito barulho em volta. Então, com certeza, Zaqueu já ouviu falar alguma coisa de Jesus, mas ele não conhecia Jesus, ele não sabia quem era Jesus, ele nunca viu Jesus. Jesus, no meio da multidão, poderia ser uma pessoa comum igual às outras, porque o livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 2, diz que Jesus, nele não havia nem beleza nem formosura. Então não existia nada em Jesus de aparência externa que chamasse atenção. Não, a Bíblia não diz que Jesus tinha um olho azul parecendo vidro, não tinha uma barba definida, um cabelo bonito. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Jesus, ele não tinha nele nenhuma beleza, nenhuma formosura. Por que isto? Porque o ser humano, ele vai muito pela aparência. O ser humano, ele acredita muito pelo que ele vê, mas a fé verdadeira do crente não é pelo que ele vê, é pelo que ele crê. Oh glória! E muitos querem entender que como que era Jesus. A Bíblia só deixa isso para que eu e você entenda. Então Zaqueu, ouvindo aquele barulho, alguma coisa estava acontecendo. Diz o versículo 3, que está escrito assim: procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Irmão, Zaqueu, ele queria ver o Senhor. Fala assim: Zaqueu queria ver Jesus, mas ele era baixinho. Com certeza o tamanho do apóstolo mais baixo. Mas também era uma outra coisa que os judeus ali via de ruim em Zaqueu: seu tamanho, né? Aparência. Muitos julgam pela aparência, muitos olham para os defeitos da pessoa pelo que ele faz e julgam: este não tem jeito, este não muda, esse pode largar que não vai mudar nunca. Mas nem Deus muda a história dele, mas nem Jesus pode mudar este homem. Mas diz aqui a Bíblia que aquela multidão, eles estavam seguindo o Senhor, mas Zaqueu estava interessado em ver Jesus. Fala assim comigo: ele queria ver Jesus. Irmão, tem muita gente que quer algo do Senhor, mas tem muita gente que está preocupada em ver Jesus, em chegar o Senhor, ter um encontro com o Senhor. E Zaqueu, querido, ele mostrou ser um homem, mesmo com tanto dinheiro que ele tinha, tão rico que ele era. Aqui diz que no versículo 4 diz: então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, ou uma árvore, ao qual fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Irmão, veja que Zaqueu subiu numa árvore que não dava fruto, mas era uma árvore o suficiente para ele poder enxergar Jesus. Mas também esta árvore, por ter muita folha, ninguém conseguia ver Zaqueu. Olha que interessante isto. Ele queria ver Jesus, mas não queria ser visto. Tem muitos que querem ser do Senhor, mas não querem ser visto. Tem muitos que querem servir o Senhor, mas não querem ser enxergado como um crente. Só que Zaqueu fez isso. Ele subiu nesta árvore, no meio das folhas, eu vou ver Jesus. Só que interessante é que quando ele ouviu que Jesus estava passando ali, ele correu, ele não esperou, ele foi lá e subiu na árvore. Ele subiu no lugar do tamanho certo, na altura certa para ver Jesus. Ele não subiu alto demais, ele subiu no lugar do tamanho certo, para poder ver o Mestre. Tem muita gente que sobe demais na vida e não consegue ver Jesus na sua vida. Tem muitas famílias que crescem, conquistam tantas coisas, mas nunca conseguem ver Jesus na sua casa. E Zaqueu lhe subiu àquela altura, e diz que quando ele subiu, ele olhou por trás daqueles galhos, daquelas folhas. Jesus vê Zaqueu,
Olha que interessante, versículo 5: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém hoje ficar na tua casa. Olha que Jesus fala: Zaqueu, desce, porque hoje convém ficar aonde? A reação de muitos é o quê? Era deixar ele na árvore. Jesus chamou Zaqueu pelo nome. Zaqueu nunca tinha tido um encontro com Jesus. Zaqueu nunca esteve de frente com o Senhor. Jesus foi o único que achou ele no meio da árvore. Se fosse depender de outros, nunca ninguém ia te achar, nunca ninguém ia encontrar você. Mas quando o Senhor nos acha, Ele não chama por apelido, Ele chama pelo nome. Oh glória! Zaqueu, a única coisa que ele queria era ver Jesus. Mas só que diz que quando Jesus passa por ali, ele vê Zaqueu. Aqui nós podemos ver quem é o Senhor. Às vezes nós ficamos: Senhor, será que Deus não está nos vendo? Irmão, você pode se esconder aonde você quiser, mas o Senhor te acha. Nós podemos querer nos esconder aonde achar, ninguém vai me ver, mas Jesus te acha. Zaqueu não queria aparecer, às vezes por causa de vergonha de quem ele era, por ser um publicano, por fazer parte da elite judaica. Só que algo aconteceu. Quando Jesus o vê, fala assim: Zaqueu, desce depressa, para que você possa me ver, você tem que descer. Eu vou falar de novo: Zaqueu, para você me ver, você tem que descer da árvore. Desce correndo, que chegou a tua oportunidade. Chegou o teu dia de você ver um milagre entrar dentro da sua casa. Aleluia! Tem tantas casas que tem de tudo, mas não tem Jesus. Tem tantas casas que não falta nada, mas falta Jesus. Tem tantas casas que todo dia quando senta na mesa tem um que comer do melhor, mas não tem Jesus. Tem tanta casa que se falam de paz, mas não tem paz. Tem tanta casa que existe pessoas, ninguém desempregado lá dentro, mas não tem Jesus. Não tem felicidade, não tem alegria. Meu irmão, se Jesus é a nossa alegria, então eu tenho que entender: eu posso passar por tribulação, por luta, por afronta, perseguição, difamação, mas o Senhor continua comigo. Aleluia! Mas existem pessoas que têm tudo, mas nunca está satisfeito com o que tem. Existem famílias, filhos que têm de tudo, mas nunca está satisfeito com o que tem. Aqui Zaqueu era esse típico desse homem, o homem que não era um sacerdote. Querido, Jesus ele olha para esse: ei, Zaqueu, desce daí depressa, que eu quero falar com você. Aconteceu que esse homem, no versículo 5, 6 diz assim: ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Fala assim: ele desceu correndo. Ele não perdeu tempo. Se dependesse daquele povo, Zaqueu não era o que eles queriam. Eles queriam Jesus só porque Jesus era um milagre. Mas Zaqueu sabia o que ele queria. Ele queria ver Jesus. Ele estava interessado em ver o Senhor. E quando Jesus falou assim: Zaqueu, desce correndo, rapidinho ele desceu aquela árvore. Quando ele desceu, quando Jesus falou:
hoje convém eu pousar na tua casa. Lá vem a crítica. Como que pode Jesus entrar numa casa dessa, de um homem que rouba? Como que pode Jesus entrar na casa de um homem desse, que tem uma moral aí fora, todos falam mal dele? Como que pode alguém entrar numa casa de uma pessoa, uma família dessa, que é onde ninguém sabe o que é ter caráter? Como Jesus poderia entrar numa casa de um sacerdote? Olha quanto sacerdote, olha quanto religioso. Por que a casa de Zaqueu? Meu irmão, Jesus não entra numa casa porque tem posses. Jesus entra em lugar que a gente menos espera. Ele entra porque isso chama-se graça. A graça é um dom imerecido. Graça é de graça. Graça não é porque eu faço isso, aquilo que eu recebo. Graça é um dom imerecido que vem da parte de Deus. Então não adianta alguém dizer, como que pode aquele dizer que é crente? Irmão, é porque ele recebeu a graça de Deus. Aleluia. Quando alguém é tocado por Jesus, ele não perde tempo, é rápido, as coisas acontecem rápido. Às vezes eu vejo crentes que nem tem Bíblia, depois fala porque a vida dele não dá certo. Às vezes eu vejo jovem que veio para a igreja sem Bíblia, depois fala que é crente. Às vezes eu vejo dentro de casa, não tem oração. Pessoas que ouvem música do mundo dentro do carro, tem música no mundo, no iPod, aí não sei o que, não sei nada, depois fala que é crente. Pessoas que falam que são de Jesus, que eu sou um sacerdote, eu sou crente, bate na mulher, maltrata a mulher. Como que a pessoa pode falar? Às vezes os sacerdotes se achavam, porque os piores são aqueles que dizem que eu sou religioso, eu sou isto, eu faço isso, eu prego isso, eu sou o cara, ele é pior, eu sou melhor. Não é isso que Jesus quer. Existem muitas casas hoje se desmanchando, é porque Jesus não entrou lá dentro ainda. Como que pode Jesus entrar na casa de um homem que bebe? Aquele homem bebe, ele está entrando lá. Olha aqui a crítica. Hoje você vai ter um encontro com Cristo. Eu vou falar uma coisa para você. Hoje Jesus vai achar a tua casa. Mas veja, quem aqui tem uma família? Levanta a sua mão. Zaqueu era o único da família que estava lá. Zaqueu é o único que saiu para ir ver. E quando Zaqueu chega lá, olha o que acontece. Versículo 7. Todos que viram isto murmuravam dizendo que hospedara com um homem pecador. Irmão, não se preocupe com o que os outros falam. Vão ter que ver você sendo abençoado por Deus. Vão ter que ver a tua família dar uma mudança grande. E vão dizer, como que aquela família pode estar assim? Que Deus é esse? É a mesma coisa. Que Jesus é esse? Que faz tantos milagres, está entrando numa casa de um homem desse, um pecador. Irmão, existem muitos que às vezes falam que são adorador, que andam em santidade, que são extravagantes, que pula no rio, que faz não sei o quê, mas fica olhando para a mulher do outro, que falam que são isso, que são aquilo. Irmão, vou dizer uma coisa para você. Eu fico cansado de alguns que ficam nessa gritaria por aí, falando que são adoradores extravagantes, mas não é porcaria nenhuma. Adorador extravagante, ele não precisa mostrar para os outros que é um adorador de verdade. Primeiro que tem que reconhecer
é Jesus. Posso ouvir um amém na igreja? Amém? Aqui nós não trabalhamos com a emoção de ninguém, aqui nós trabalhamos com o espiritual, aqui nós vamos lá na raiz. E aqui você veja que aqueles homens que criticaram Jesus eram sacerdotes. Se fosse depender desses homens aqui, a família de Zaqueu morreria. Se fosse depender de alguns, morreria. Só que o Senhor achou Zaqueu. Zaqueu, vem aqui. Hoje eu entro na sua casa e eu vou dormir lá dentro com você. O que é isso, irmão? A partir de hoje, Zaqueu, eu entro dentro da sua casa e eu mudo a sua história. Aleluia. Irmão, sabe o que é interessante? É Jesus dizendo assim, ó: não importa o que fala de você, não importa o que pensam de você, mas eu vou embora junto com você hoje. Eu vou entrar com você dentro da sua casa hoje. Oh, aleluia. Olha para o teu irmão e fala assim: irmão, hoje vai ter banquete na sua casa. Agora veja uma coisa que eu aprendo aqui com o Zaqueu. Tudo isso aqui que nós falamos, uma coisa que eu entendo, que o problema que estava de impedir Zaqueu ver Jesus, não era a multidão, mas o seu tamanho. O tamanho de Zaqueu impedia de enxergar a multidão. Os seus limites impediam de ele ver Jesus. A multidão não podia impedir. No entanto, que ele pegou, subiu na árvore. O que significa isso? Tem tantas pessoas que falam assim: ah, não vai dar, está difícil, tanto impedimento, eu vou parar por aqui. O problema não são os impedimentos, o problema é você desistir, é você abrir mão, é você dizer que é por causa de não sei de quem, eu não vou na igreja porque eu tenho uma família que é atribulada, ninguém me ajuda a ser crente, ninguém me ajuda, eu não vou mais para a igreja. O problema não é a família, é os seus limites, é você mesmo. Eu não gosto daquele emprego, aquela pessoa chata, tem lá um não sei o quê, tem lá outro não sei o quê, eu não consigo prosperar. Não, isso aí não é impedimento. Isso não é impedimento para você crescer no trabalho. Você pode ser o único crente lá dentro, isso não vai ser impedimento, porque se Jesus é na tua vida, seja aonde você for, como José, aonde ele ia, Deus era com ele e ele prosperava. O impedimento não estava na multidão, era em Zaqueu. Ele disse: eu vou subir, porque eu vou enxergar. Irmão, o impedimento às vezes não está nos problemas, está no que você fala, o que sai da tua boca, as murmurações, reclamações. Esse pode ser o impedimento. E Zaqueu enxergou e disse: chega. Quando ele fez isso, olha aqui, versículo 8: entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, que tremendo, ó, eu resolvo hoje dar aos pobres 4 vezes mais, a metade dos meus bens, eu resolvo dar tudo, metade, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. O convertido, ele quer fazer isso, ele quer só dar, ele quer ter um encontro com Cristo. O convencido, ele só quer receber. O convencido, ele só quer receber. Eu quero isso, eu quero aquilo. A oração dele é só pedir, pedir. Mas o convertido não. Senhor, primeira coisa, eu estou enxergando algo. Eu não enxergava isso. Eu prejudiquei muita gente. Eu roubei muita gente. A partir de hoje, eu quero devolver. Ele não disse para o Senhor: Senhor, amanhã eu faço isso, tá bom? Amanhã eu vou ver quanto que eu estou devendo aqui para os outros, quanto que eu roubei, e amanhã eu começo a devolver aí, parcela no cartão 10 vezes. Vou começar a dar um chequinho. E falou assim: amanhã, tá Deus, amanhã Jesus eu devolvo o que eu faço. Não, Zaqueu disse: Senhor, eu quero dar hoje. Ele falava o presente, agora, é já. Quando a pessoa ela tem um encontro com o Senhor,
a mudança é radical na vida dela, irmão. Ela não fica adiando as coisas para amanhã. Tem muita gente que quer ter Jesus, mas tem algo que ela não deu para o Senhor ainda. Tem muita gente que fala que é de Jesus, mas falta dar algo para o Senhor. Zaqueu disse: Senhor, hoje eu quero dar, eu quero devolver, eu quero restituir quem eu prejudiquei. Tem muitos que falam: eu quero Jesus, mas está noivo 20 anos, não casa. Tem que casar. É verdade. Tá aí, já chegou na fase da enrolação já, né? Não, vou esperar mais um pouquinho. Não, tem que casar. Não pode. 2 anos não é o suficiente. Dá glória a Deus, aleluia, e vai casar. Porque quando a pessoa ela tem um encontro com Cristo, ela não deixa para amanhã para resolver, ela resolve agora, já. Ele disse: eu dou agora. É nesse momento, é nesse presente. Quando Zaqueu fez isso, quantas pessoas são assim? Eu sou de Jesus, mas sabe que tem algo na vida dele que tem que mudar. Alguma coisa na vida dele tem que entregar. Eu não estou falando de finanças aqui não, irmão. Estou falando de você, da sua vida, da sua casa. Aqui ele fala em restituição financeira, o que ele roubou, mas estou falando da nossa vida. Existem pessoas que têm tanta coisa que ele fala assim: eu amo Jesus, eu quero estar com Jesus, mas existe uma coisa que ainda não dá, e não acontece nada. Por causa da sua atitude, as coisas ficam paradas. Existe coisa na sua vida, sabe? Eu vejo alguns diáconos que estão entrando aqui, os novos, não desmerecendo o cristão, mas eu estou vendo algumas atitudes da parte deles, que eu vejo como Zaqueu: Senhor, o que eu fiz de mal lá atrás, eu quero dar agora. Eu vi um irmãozinho, nós estávamos procurando uma pessoa para poder limpar o terreno da frente, que é onde é o estacionamento da igreja, que o mato estava alto. A gente contratou um senhor, ele veio ver o terreno. Irmão, ele não deu nem não fez nem orçamento, o homem nem voltou. Acho que ele ficou com medo do mato. Ele nem voltou. Ele falou assim: eu venho depois. Acabou, sumiu o homem. Foi agora, Jesus. Os irmãos daqui a pouco não vai dar para entrar lá, está parecendo uma floresta, né? E a chuva vindo, não apareceu, não conseguia achar ninguém para limpar. Um dos diáconos falou assim: apóstolo, eu tenho um parente que tem aquela máquina lá de cortar mato lá, aquelas, como é que chama aquelas? Né, aquelas, a gasolina, né? Roçadeira, gasolina, né? Ele falou assim: ó, foi para bispo para caminhar, eu vou fazer isso. Ele e mais um outro irmão. E nós vamos cortar tudo aqui. Eles ficaram sábado, quase que o dia inteiro, baixo de chuva. Diácono novo na casa, novo convertido. Domingo de manhã, vieram aqui, um veio para o culto, porque estava na escala, e o outro foi para lá cortar o mato. Eu perguntei: irmão, quanto que é? Aqui não tem esse negócio não, quem tem empresa, eu vou lá e falo assim: irmão, eu sou apóstolo, vai de graça para mim, hein? Aqui não tem esse negócio não. Não, apóstolo, é para o meu Deus, eu não vou cobrar nada. Depois ele me volta e fala assim: apóstolo, eu vou jogar o mata-mata lá no lugar. Mata-mata. Ele foi, quanto que é? Não é nada. Sabe o que é isso? O que falta em muita gente é isso. Quando eu tenho um encontro com Cristo, eu quero ser útil para o Senhor. Eu quero fazer tudo para agradar a Deus. Eu quero fazer tudo para fazer a vontade do Senhor. Senhor, eu quero vir. Quando a pessoa ela tem esse encontro, falou em orar, estou dentro. Falou em jejuar, estou dentro. E aqui está Zaqueu: Senhor, eu resolvi dar hoje tudo o que eu devo. Olha aqui o que aconteceu, versículo 9. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. O que Jesus quer dizer aí? Eu me preocupo, Zaqueu, não só com você, mas com a tua família. Hoje, Zaqueu, além de você ser salvo, a tua casa também está sendo visitada hoje com salvação. Por causa do que você está fazendo, a sua atitude, a tua família será abençoada. Ô glória! Irmão, tem gente que quando vai almoçar,
É arroz, feijão e picadinho de pastor. Quando ele vai jantar, arroz, feijão de picadinho de louvor. Alguns que vão comer na mesa, ou é arroz, feijão, ou picadinho de igreja, falar mal da igreja, falar mal da obra, falar mal do que a igreja faz. Que tipo de crente que você é se você faz isso? Você é o fariseu, mas o crente de verdade é como aqui Zaqueu: Senhor, hoje eu reconheço o que eu fiz e eu quero devolver tudo, eu quero acertar minha vida, porque a partir de hoje eu quero te servir. Eu não estou interessado em dinheiro, eu estou interessado no Senhor. Quando ele disse isso, Jesus olha para ele e fala assim: Zaqueu, sabia que eu estou interessado em você e na tua casa? Pelo que você falou, Zaqueu, hoje vai entrar vitória dentro do seu lar. Querido, até quando que vamos ficar adiando mudanças na nossa vida? Até quando vamos ficar falando eu batizo depois? Eu não estou preparado. Eu quero minha família transformada, eu quero todo mundo abençoado, mas eu não quero. Eu quero que todo mundo mude, mas eu não quero. Eu quero que Deus faça algo em tal coisa, mas eu não quero entregar tal área da minha vida. Eu queria tanto trabalhar na obra, mas como eu estou namorando, sabe, eu pratico ainda sexo com a minha namorada, então fica ruim, né? Eu fazia a obra e fazendo sexo. Hipócrita, mentiroso. Você está sendo enganado pelo diabo. Você está sendo enganado pelo inimigo. O diabo está cegando você. Tu pensa que por causa disso, só porque você está aqui, você vai ser salvo? Por causa disso, Deus já podia entrar na tua casa e fazer um grande milagre, ganhar teu pai e tua mãe para Jesus, glória. Mas não está ainda, por quê? Você fala, eu não vou trabalhar na obra porque não sei o quê, porque eu não gosto, que não sei o quê. Mentira, está em pecado. Chegou a hora hoje que o Senhor quer consertar a nossa vida e a nossa casa. O que eu fizer vai refletir na minha casa. O que eu fizer vai refletir na minha vida. Olha para o teu irmão e fala assim: irmão, hoje vai entrar salvação na tua casa, irmão. Vou ficar